Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que digo a todos: vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 33 até o 37. As palavras de Jesus foram: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Existiram muitos falsos profetas ao longo do tempo que tentaram profetizar de forma errada quando seria a volta de Jesus. E um desses casos aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, milhares de pessoas nos Estados Unidos deixaram suas casas. Alguns até chegaram a vender os seus bens e subiram as montanhas, porque exatamente nesse dia, no dia 22 de outubro de 1844, um homem chamado William Miller profetizou que a volta de Jesus seria nesse dia. As pessoas que seguiam William Miller creram de todo o coração que o arrebatamento aconteceria nesse dia e tiveram uma grande frustração. Quando o relógio bateu meia-noite, as pessoas voltaram para suas casas frustrados e outros decepcionados, e alguns não tinham mais nem onde morar, porque um homem deu uma data para a volta de Jesus. Porém, o próprio Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Datas, dias. Os dias bíblicos têm muito valor quando falamos de escatologia bíblica. Os dias e as datas são mencionados em toda a Bíblia. As datas e dias são importantíssimos em toda a Bíblia. Dando um pequeno exemplo sobre dias, temos o dia 14 de maio. No dia 14 de maio de 649, Teodoro I terminou seu reinado como Papa. No dia 14 de maio de 1027, Roberto II da França nomeou seu filho Henrique I como Rei Júnior. No dia 14 de maio de 1264, ocorreu a Batalha de Lewes, na chamada Segunda Guerra dos Barões, o qual Simone de Monte, o jovem conde de Leicester, derrotou o rei inglês Henrique III. No dia 14 de maio de 1483, ocorreu a coroação de Carlos VIII da França. No dia 14 de maio de 1607, um grupo de colonos ingleses estabeleceu o primeiro assentamento inglês na América. No dia 14 de maio de 1863, iniciou-se a Guerra Civil Americana com a Batalha de Jackson. No dia 14 de maio de 1913, o governador de Nova York aprovou o Estatuto da Fundação Rockefeller, que iniciou as suas operações. No dia 14 de maio de 2017, Emmanuel Macron foi presidente da França. Todas essas datas não têm ligação escatológica, exceto uma: 14 de maio de 2017, Emmanuel Macron, presidente da França. Após Emmanuel Macron assumir o poder, ele está liderando a criação de um exército europeu a ser integrado por 10 países, que já existem 9, faltando apenas um, que acreditamos ser a Itália. E essa é uma data que tem um sentido escatológico. Olhando para o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, fala sobre 10 reis que se levantarão no fim dos tempos. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, e esses têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Os 10 reis que estão se levantando são 10 países que vão se unir para entregar o poder à besta. 9 países europeus chegaram a um acordo para criar uma nova força militar conjunta, faltando apenas um país para completar o 10º.
A Itália também chegou para participar das negociações, mas adiou a decisão devido à mudança de governo em Roma. Então falta apenas um país para completar os 10 países europeus que formam um exército, liderados por Emmanuel Macron. No dia 14 de maio de 1948, Israel declarou a sua independência da Inglaterra, e logo depois de 8 horas de independência, Israel foi atacada pelos países árabes vizinhos, que com a ajuda de Deus, Israel venceu a batalha, mesmo sendo um pequeno país ainda em desenvolvimento. Isso nos faz lembrar dos tempos bíblicos, quando Deus vencia as batalhas sem precisar de um exército numeroso. Foi o que aconteceu nesse dia, no dia 14 de maio de 1948, a independência de Israel e a vitória com um pequeno exército. E no dia 14 de maio de 2020, o Papa convocou todos os líderes globais para fazer com eles um pacto educativo global que tem por objetivo unir todas as religiões, exatamente quando Israel completa 73 anos. Esta aliança que o Papa pretende fazer com todos os povos é para reunir os povos, nações, tribos e línguas no chamado ecumenismo, que é uma união global de todas as religiões. O ecumenismo é o processo de busca unitária, num sentido mais restrito, e emprega esforços em favor da unidade entre as religiões cristãs, que pode ser chamado também de uma união das religiões. E esta reunião já tem data para acontecer. No dia 14 de maio de 2020, eles vão decidir sobre o ecumenismo, a união das religiões. Olhando para o cenário escatológico, podemos ver que o caminho para o anticristo está sendo preparado. Tudo nos indica que estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. Jesus, em suas profecias escatológicas, disse que não passaria esta geração sem que tudo acontecesse. Em Mateus capítulo 24, versículo 32 até o 36, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus explicou que a figueira se renovava, crescendo folhas novas, quando o verão estava próximo. Antes de contar essa parábola, Jesus tinha revelado alguns sinais que iriam acontecer antes do fim dos tempos. Ele usou essa parábola para explicar os sinais do fim dos tempos, os sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas assim como a figueira anuncia o verão, quando virmos esses sinais, saberemos que a sua vinda está próxima. E esses sinais têm acontecido em nossos dias de uma forma escandalosa. Ou seja, todas as pessoas estão vendo os sinais do fim dos tempos acontecendo e ninguém está dando ouvido. As pessoas estão vivendo como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Além da oliveira e da videira e do espinheiro, a figueira é uma ilustração de Israel. E o brotar da figueira aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando Israel conquistou a sua independência. Israel é como uma pasta de figos e como remédio para a humanidade, para todas as nações. Mas não é em si mesmo que este povo é a salvação e bênção sobre a terra. Israel só pode ser ajuda para o mundo enfermo por causa daquele que vem de Israel e se tornou sacrifício para o mundo, e seu nome é Jesus Cristo. Ele foi designado para a salvação da humanidade. A figueira Israel, em conexão com Jesus, o Messias, tornou-se a salvação para o mundo. O milagre do renascimento de Israel já aconteceu, e apesar de todos os fatores contrários, a nação ainda existe e continuará a existir.
Assim como o aparecimento das folhas nas árvores é um sinal que o verão está próximo, o surgimento de Israel e da sua localização exata no ponto mais crítico do globo terrestre são uma prova certa de que Jesus logo deve voltar. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento desses. Então vamos nos preparar, porque o Senhor está próximo. Maranata, ora vem Senhor Jesus.